Meus amigos, muito boa tarde. Um excelente final de segunda-feira para todos nós. No dia de hoje, nós vamos falar de um gênio da arte, da música do século XX, que morreu hoje, Ennio Morricone, né? Ennio Morricone nasce na Itália, em Roma, no dia 10 de novembro de 1928 e morre no dia de hoje, no dia 6 de junho de 2020, encerrando 91 anos de história de música e de arte. Vamos aqui de forma muito resumida colocar aqui um pouco do que foi esse gênio, do que foi esse compositor, do que foi essa pessoa, sobre como ele pensava a vida e assim por diante. Ennio Morricone, ele é tão conhecido no segmento da escrita, da composição, principalmente de trilha sonora de filmes, que fica difícil saber que ele começa no trompete. Esse é o seu primeiro instrumento. E ele começa muito cedo, inclusive. Aos 12 anos ele já toca trompete, participa de alguns grupos de jazz, e o primeiro estilo que ele se desenvolve é o jazz, a improvisação, né? E ele vai se formar no trompete. Então, Ennio Morricone é trompetista formado. Ele vai se formar em 1946 no trompete. Depois ele vai fazer uma nova faculdade de composição, no qual ele vai se formar em 1954 sob a orientação de Godofredo Petrassi. Esse Goffredo Petrassi aí, que vai ser uma pessoa que praticamente vai mudar a chave de Ennio Morricone, né? Ennio Morricone, ele era muito voltado para o jazz, por improviso. E se nós formos ver hoje, a composição dele é tão eclética que dificilmente saberíamos, somente ao ouvir, que ele é oriundo do jazz, né? Ele se torna muito mais prolixo, muito mais complexo a sua composição, que muitos atribuem a essa orientação, né? E ele escreve principalmente trilhas de filmes. Se nós formos nomear, seria impossível, porque alguns dizem que são 500 filmes no qual tem a participação dele, de forma direta, indireta, assim por diante, nas trilhas sonoras, né? Mas o mais estranho de tudo isso, ou o mais encantador de tudo isso, é que mesmo que ele concorra mais de uma vez como trilha sonora de filme, ele nunca ganha esse Oscar, né? Nunca ganha. Por mais que ele tenha participado de filmes que ficaram para a história pela sua trilha sonora, principalmente. Alguns filmes, como A Missão, é mais conhecida a trilha sonora do que o próprio filme, né? Mas ele nunca vai ganhar. Ele vai ganhar somente um Oscar aos 87 anos pelo conjunto da obra. Isso vai acontecer com outros grandes, como o Charlie Chaplin, por exemplo. Charlie Chaplin, o personagem vagabundo, nunca ganhou um Oscar. Vai ganhar depois pelo conjunto da obra, a quem se lembra quando nós falamos do episódio de Charlie Chaplin. Isso acontece com Ennio Morricone. Mas a quantidade de prêmios que ele tem é uma lista quase que interminável. O Oscar só vem para coroar uma carreira, uma vida espetacular, excepcional, né? Ennio Morricone tem um estilo muito próprio de escrever, né? Depois, quando ele se firma nesse estilo, ele não abandona. E isso vai fazer com que, algumas vezes, não é que chega a ter atritos, mas ele já deixa muito avisado, depois, principalmente quando ele já se é o grande Ennio Morricone, que o diretor deve deixar para ele a parte criativa. Então, assim, muitos diretores de filmes, ele não cita quais, querem expor para o compositor a cena e quer pedir que faça determinados efeitos sonoros, mas eles acabam invadindo o âmbito da criação. E isso Ennio Morricone fala que ele não admite, porque o estilo dele, ele não abre mão. E, e ele ainda alerta: todas as trilhas sonoras que tiveram maior sucesso foram aquelas aonde os diretores de cinema deram maior liberdade para ele. Toda vez que ele teve maior liberdade de trabalhar, foram os melhores trabalhos. Alguns utilizam ele em todos os seus filmes, né? Você vai ficar notabilizado principalmente na década de 60, e depois Quentin Tarantino, que é um diretor que tenta resgatar um pouco desse chamado cinema raiz, né? Utiliza muito o Ennio Morricone.
Existe muita dubiedade nessa questão aí desse relacionamento entre Quentin Tarantino e Ennio Morricone. Na frente das câmeras, Ennio Morricone chega a dizer que o principal de escrever para Quentin Tarantino não é nem uma questão de fazer parte do sucesso dos seus filmes, mas conhecer a pessoa, o, o diretor, né? Conhecer o diretor Quentin Tarantino, o qual ele guarda grande respeito. Quentin Tarantino guarda grande respeito por Ennio Morricone. Mas se sabe, pelo menos é uma coisa que se fala entre os amigos, que o Ennio Morricone não gosta muito do estilo de Quentin Tarantino de filmes. Ele acha muito violento, né? O que chega a ter uma controvérsia de fato de uma revista alemã teria, entre aspas, Ennio Morricone dado uma entrevista para ela, é uma Playboy da Alemanha, no qual Quentin Tarantino teria dito a eles, em 2016, que Ennio Morricone acha Quentin Tarantino desprezível, um sujeito desprezível. Quando trazido à luz, ele tomou conhecimento dessa informação, ele falou que ele nunca deu entrevista para essa revista Playboy da Alemanha, e ele acaba entrando com os advogados para poder tomar as medidas cabíveis, né? Como maneira de se defender dessa que ele diz que é uma infâmia, uma calúnia, né? Que ele foi usado para como forma de usar o nome dele, a fama dele para vender revistas, né? Sensacionalista. Apesar de tudo isso, Ennio Morricone carrega aí no seu legado, na sua muito mais do que controvérsia, carrega um legado por todo o século XX em termos de composição principalmente, né? O que há de saltar aos olhos é assim como o Wynton Marsalis, para quem não se lembra, nós falamos do episódio de Wynton Marsalis, que é um trompetista, e o Wynton Marsalis também é compositor. Eles teriam muito em comum com Ennio Morricone por ser trompetista, por ser berço do jazz e também por ser compositor. Só que os dois, se tivessem uma conversa, né, e cada um dissesse ao outro o que realmente pensa, talvez não dissesse por ambos reconhecer o outro como gigante, né? Mas se pudesse dizer, eles discordariam em um determinado ponto, né? O Wynton Marsalis, para quem se lembra quando nós falamos, ele é muito preocupado com a juventude, principalmente negra dos Estados Unidos, né? Ele não é aquele cara que vai entrar nesse movimento Black Lives Matter, onde morre um negro e vai sair. Ele é ativista sempre, né? Mas ele não é ativista de sair por aí fazendo estardalhaço. Ele é aquele cara que quer fazer a diferença mesmo, né? E ele faz parte do Conselho de Educação dos Estados Unidos, ele é embaixador da ONU, ele tem uma série de questões aí humanitárias, o Wynton Marsalis, e ele defende uma coisa como uma das suas bandeiras, né? Que serve muito mais para os Estados Unidos, porque quando o Wynton Marsalis fala, ele fala muito em nome dos Estados Unidos. Ele não fala em nome da cultura mundial, por exemplo, né? Quando ele veio para o Brasil, perguntaram para ele se os Estados Unidos seria um modelo para ser adotado pelo Brasil, principalmente das escolas, aonde os negros eles conseguem entrar na universidade, principalmente através do incentivo do esporte, né? Então Marsalis ele se furta a esse tipo de pergunta e ele responde ela de forma muito inteligente. Ele falou: olha, nós temos muito problema nos Estados Unidos, então para a gente poder ser exemplo para alguém, a gente precisaria resolver nossos problemas primeiro. Um desses problemas que ele aponta é justamente esse incentivo ao esporte que os Estados Unidos dá. Por quê? Aquele jovem atleta que se dá muito bem no basquete ganha bolsa de estudos. Mas aquele jovem que toca muito bem um instrumento musical não ganha bolsa. Então ele acha que deveria ter um equilíbrio entre o esporte e a arte. Ele acha que o governo investe muito em esporte e pouco em arte. E a arte também seria uma saída, né? Em relação aos estudos, em relação à pessoa. Então ele dá aula gratuita em Tomar Salas até hoje. Então muitas das vezes ele encontra com pessoas arredias, aquele aluno rebelde que não quer aprender, que não estuda, e ele tenta, antes de mais nada, saber por que ele está agindo dessa forma, de onde ele veio, qual é a sua realidade, qual que é o seu bairro, né? Então, e o Wynton Marsalis, nisso tudo, ele é contra alguns estilos de música.
E por que ele é contra alguns estilos de música? Porque na ideia de Wynton Marsalis, a música não para na música, ela é um estilo de vida que acompanha a música. Então, se nós formos pegar o jazz ele não para no jazz, ele tem todo um estilo de vida por detrás do jazz, né? E o Wynton Marsalis ele tenta resgatar o jazz na sua essência mesmo, aos seus primeiros rudimentos, né? Ele acha que toda essa profusão eletrônica do jazz não é o jazz como deveria ser, ele é muito puritano nessa questão. O jazz é muito mais conjunto, compartilhamento de ideias e tal, e tal, e tal. Aquela questão do cara aprender por tocar em vários conjuntos e desenvolver vários estilos, né? E alguns outros estilos de música, eles trazem uma noção ou um estilo de vida no qual o negro da periferia não precisa, que seria o rock, não esse rock, o rock mais pesado mesmo, o heavy metal, né? Ou alguns estilos aí de funk ou rap que é muito mais agressivo. Ele se notabiliza pela violência. Então o que diria Wynton Marsalis? O jovem já nasce no meio violento. A realidade dele é essa. Quando a música seria uma fuga para ele, para uma outra realidade, a gente apresenta a mesma realidade que ele está tentando sair. Não, devemos incentivar principalmente o afro-americano uma saída melhor. Seria essa a ideia de Wynton Marsalis. Ennio Morricone pensa diferente. Ennio Morricone não vai ser contra um estilo musical propriamente dito. Lógico, ele tem as suas preferências. Mas ele acredita que é possível mudar o estilo musical, mudar o cenário. Então você vai ver que ele vai influenciar, como nós falamos, o Metallica, vários grupos assim de músicas que não estão diretamente ligadas ao estilo dele, mas ele consegue trafegar em vários estilos, pondo o seu próprio estilo. Então é como se dissesse assim. A música é uma coisa muito ampla, né? Então nós conseguimos, não necessariamente essa roupagem mais violenta na música, nós conseguimos mudar ela. Então se você vai ver o próprio Metallica mesmo, com algumas músicas tocando com a Orquestra de Berlim, né? E isso vai acontecer com alguns outros grupos. Então é possível a gente é, estabelecer um meio termo aqui, né? Então seria mais ou menos essa divergência que existe na ideia entre Ennio Morricone e o Wynton Marsalis, uma divergência totalmente saudável. Obviamente que nenhum nem o outro disseram isso que eu estou dizendo, não é uma coisa, pesquisando a vida deles, né? Você vai ver que o Wynton Marsalis ele utiliza elementos do trabalhador nas suas composições. Ele não vai falar de uma coisa que o cara não é, de ostentação. Ele é contra esse negócio do perfeccionismo, né? Da, do autoritarismo do professor, essas coisas. E ele é muito contra essa ideia do menino que sai da periferia, ganha dinheiro e sai gastando que nem Floyd Mayweather, né? O Wynton Marsalis detestaria, não acha Floyd Mayweather o modelo para para a periferia, um cara que sai do box e gasta tudo que tem, né? Ele acha que seria muito mais investido se Floyd Mayweather pegasse um pouco desses recursos aí e investisse numa escola de boxe, ensinasse outras pessoas a desenvolver o ofício dele, né? E incentivando sempre como uma forma de cultura, né? Então Marsalis não vai apresentar só a música, ele vai apresentar a cultura. Ele vai apresentar um estilo de vida, né? Eu tento formar um cidadão, não um músico. O músico vem para segundo plano na cabeça do Wynton Marsalis, ele sempre fala isso. Os alunos que eles ensinam, ele está tentando formar o cidadão, um homem honesto, uma pessoa com princípios. Se ele vai se tornar bom músico ou não, isso aí se torna, no final das contas, quase que irrelevante na mentalidade do Wynton Marsalis, né? Então, assim, são dois gênios que a gente pode trazer aqui, trompetistas, compositores. O Wynton Marsalis é compositor, só que o Wynton Marsalis é tão gênio no trompete que poucos sabem que ele é compositor também. Ennio Morricone é tão gênio na composição que poucos sabem que ele é trompetista também. Então, quer dizer, eles são semelhantes, mas só ao contrário, seriam dois lados que se complementariam perfeitamente, né? Então, isso aí deixará-nos saudade. E eu encerro aqui o áudio escrevendo o que o Ennio Morricone escreve, o seu último ato, né? Não é uma composição,
é uma nota de adeus. É o que ele se despede dos parentes, se despede da sua esposa, dos seus filhos, dos amigos mais próximos, e ele faz questão de ter uma cerimônia privada, né? Deixa claro isso, para que não dê trabalho. Eu vou ler a nota escrita por ele. Ele morre lúcido, aos 91 anos. Ele teve um acidente na semana passada que quebrou o fêmur, né? O que agravou a sua situação. E o Ennio Morricone sabe que iria morrer e deixa registrado esse adeus, que é para as pessoas mais próximas, mas também é um adeus a todo aquele que admira a sua obra, né? Ele escrevendo: Ennio Morricone está morto. Anuncio assim a todos os amigos que estiveram próximos e aquele um pouco mais distantes, a quem saúdo com grande afeto. É impossível nomear todos, mas uma recordação particular vai para Pepúcio e Roberta, amigos fraternos muito presentes nos últimos anos de nossa vida. Há apenas uma razão que me faz cumprimentar todos dessa maneira e ter um funeral de forma privada. Não quero dar trabalho. Saúdo com tanto afeto Inês, Laura, Sara, Enzo, Norbert, por terem compartilhado comigo e minha família grande parte da minha vida. Quero recordar com amor a minhas irmãs Adriana, Maria, Franca e seus parentes e dizer o quanto as quis bem. Uma saudação plena, intensa e profunda a meus filhos Marco, Alessandra, Andréia, Giovanni, a minha nora Mônica e a meus netos Francesca, Valentino, Francesco e Luca. Espero que saiba o quanto eu os amei. Por último, Maria, mas não a última. A ela renovo o amor extraordinário que nos manteve junto e ao qual lamento abandonar. A ela o mais doloroso adeus. A sua esposa. Ennio Morricone repete o gesto que ele fez quando ele ganhou o Oscar pelo conjunto da obra. Aos 87 anos, ele dedica a sua esposa. E aqui nessa carta de adeus, né, ele dedica o último adeus, o mais doloroso adeus que ele já teve que dar a alguém, né? Então, nosso gênio, nosso querido, nosso amado Ennio Morricone, trompetista, gênio, compositor, o nosso adeus. Uma salva de palmas para o grande mestre. Parabéns, Ennio Morricone.